Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, sobre a lei do amor. Quando eu comecei a fazer esse estudo para trazer para vocês, eu pensei, como é difícil falar de amor, né? Porque amor é uma palavra que todo mundo sabe o que é, só que para cada um de nós, essa palavra tem um significado, né? Se eu perguntar para vocês aqui o significado dessa palavra, eu tenho certeza que cada um vai ter uma ideia diferente do que seja o amor, né? Eu posso dizer assim, eu amo muito você, mas muitas vezes esse amor não passa de uma mera atração. Na realidade, não é aquele amor, né? Ou então assim, olha, eu amo tanto essa pessoa que eu matei ela por amor. Quantas pessoas são mortas por amor? Ou então a mãe diz para o filho, como eu te amo, meu filho, mas essa mãe às vezes sufoca tanto esse filho que não deixa ele crescer. Que amor é esse? Que amor prisão é esse? Alguns dizem que amam tanto a vida. Eu amo a vida. Então eu quero aproveitar a vida ao máximo, ao extremo. E aí muitas vezes me entrego aos excessos de toda sorte. E aí eu acabo destruindo, né, esse meu corpo físico em nome desse amor pela vida. Então essa palavra, ela vem sendo usada ao longo do tempo e ela às vezes caiu no lugar comum, né? Ela às vezes a gente não consegue tirar realmente a essência dessa palavra. E hoje a gente vai tentar fazer isso aqui, né? 3 espíritos nos deram a mensagem falando sobre a lei do amor. Um deles é Lázaro, foi em 1862. O outro é Fénelon, 1861. E o outro é Sansão, 1863. Vou trazer algumas coisas que a gente não vai conseguir ler tudo, porque é grande. Vou trazer algumas coisas que eu acho que seja importante da gente pensar juntos aqui. Lázaro começa dizendo o seguinte para a gente: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, só nessa frase, a gente já entende que toda a doutrina ensinada por Jesus está resumida nessa palavra, amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Aí, Fénelon começa a explicar. Em sua origem, o homem só tem instintos. Como é que é isso? Aquela nossa fase primitiva lá, nos nossos primórdios, quando a gente foi criado, a gente só tinha instinto. Então, na realidade, o que a gente buscava? As necessidades básicas. Era as necessidades de perpetuação e preservação da espécie. Eram as necessidades puramente materiais. E aí, a gente, naquela fase, vivia o quê? O instinto, né? A gente caçava para comer, fazia sexo para procriar, e assim a gente veio crescendo, veio evoluindo. Aí, Lázaro começa a dizer, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Aí aqui a gente sai do instinto e vai para as sensações. Como é isso? O se alimentar, o sexo, a convivência, já não é mais uma coisa meramente de preservação. Eu já começo a ter sensações. Aquilo para mim já começa a ser bom. Aquela comida, né, que imagina lá nos primórdios mesmo, né, que no momento que descobriram o fogo, olha que maravilha, né? Aquele alimento, aquela caça que eu comia crua, eu passei a assar. Deu um outro sabor. Aquilo começou a me dar sensações. Eu comecei a perceber que eu sentia uma coisa boa, que eu gostava de estar do lado de alguém. E aí, um pouco mais avançado, a gente tem só sensações. Só que aí Lázaro fala, quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aí sim. Só quando formos espíritos depurados,
que o sentimento vai começar a falar mais alto. E aí, a gente já começa a gostar de estar com alguém, né? A gente já começa a ter sentimentos de felicidade, ou mesmo, né? Às vezes, aquele sentimento, não gosto, não quero estar do lado desse, quero estar do lado do outro, enfim. E aí a gente chega num momento da evolução que a gente não vai ter mais necessidade das coisas materiais, porque o espírito, quanto mais depurado, ele vive uma vida mais espiritual do que material, né? E nesse momento, o desenvolvimento dos bons sentimentos vai ser muito importante. Isso, aliás, faz parte da nossa evolução. Se a gente não chegar lá, a gente vai continuar sendo aqueles que vamos dar mais valor ao instinto do que ao sentimento. Aí Lázaro continua. E tem um ponto delicado do sentimento, esse ponto delicado é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Achei lindo, né? Lázaro fala que o amor é como se fosse um sol interior. Então, quando a gente ama, a gente acende esse sol dentro da gente, né? Ainda não temos essa sensação do que é esse amor que o Cristo ensinou, né? Mas quantos de nós já amamos, né? Quando a gente ama um filho, ama um marido, ama a esposa, ama a mãe. Como é bom esse sentimento, como a gente se sente feliz só de estar do lado daquela pessoa. Então, eu achei muito bonito essa alegoria, como se fosse um sol que brilhasse dentro da gente, né? E esse crescimento é uma coisa gradual. E, na realidade, o amor, a gente chega à conclusão que é a grande meta nossa como espírito. Só que nós, muitas vezes, a gente ainda tem aquele amor infantil. Como é esse amor infantil? Esse amor infantil é aquele amor que eu tenho raiva, que eu chantageio, que eu tenho egoísmo. Eu faço birra por causa desse amor. Ah, você nem ligou para mim, nem viu que eu estava com essa roupa tão bonita. Esse é o amor infantil. A gente ainda tem esse amor, né? Por que infantil? Porque a criança, por si só, esse amor é um amor egoísta, um amor de posse, né? É um amor que eu quero atenção para mim, tudo para mim. E a criança é assim. A criança é um serzinho egoísta por natureza, faz parte da natureza da criança ser egoísta. Mas muitos de nós já somos velhos, cabelos brancos, e ainda temos esse amor egoísta. Tem um outro tipo de amor, que é o amor juvenil. Como é que é o amor juvenil? É o amor inseguro, é o amor da insegurança. Ai, será que ele gosta mesmo de mim? Ah, engordei, não estou mais vestindo 42, será que estão me achando feia? Esse é o amor inseguro, é o amor juvenil, né? Ah, poxa, fizeram uma festa e não me convidaram. Então, muitos ainda têm esse amor juvenil. Nós, muitas vezes, vocês vão identificar que a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente tem o amor infantil, o amor juvenil e poucas vezes o amor adulto, que é a meta. O amor adulto, o amor maduro, o amor sem cobrança, sem exigência, o amor que sabe esperar, que sabe ceder, que sabe desculpar. 3 coisas difíceis ainda para a gente, né? E aí continua Lázaro. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, ele diz aqui que quando a gente realmente entender e praticar essa lei do amor, a persona, nós, não vai ter mais muita importância. Porque nós não seremos só nós seremos, não seremos só, eu não serei só eu, vamos dizer assim, seremos nós, né? É isso que ele fala. Extingue-se as misérias sociais, porque aí eu não vou querer só para mim. Eu vou começar a olhar que adianta eu ter se tantos outros não têm? Eu começo a entender isso começa a fazer sentido para mim. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama
com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem do corpo. Então, na convivência, ele disse isso aqui para a gente, é na convivência que a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros. A gente precisa dessa convivência. A gente não tem como a gente estar sozinho e crescer numa ilha. A gente cresce na convivência. E aí ele fala o seguinte: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira, amor. A segunda, estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. Vocês sabem qual é essa palavra? É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. A reencarnação é a maior prova do amor de Deus para conosco. Por quê? A reencarnação é a oportunidade que a gente tem de voltar e de consertar tudo aquilo que a gente fez de errado e fazer tudo aquilo que a gente não fez. Então, a reencarnação é uma dádiva. Nós, espíritas, acreditamos e sabemos que existe a reencarnação, né? E aí, com a reencarnação, a gente volta a se reencontrar. Quantas vezes a gente está numa família e a gente percebe que aquele membro daquela família, a gente tem uma facilidade de lidar com aquele membro que a gente, como espírita, a gente diz logo, a gente já conviveu em outras encarnações, porque é muito fácil lidar. E outros, é uma dificuldade que, né? E você às vezes recebe, por exemplo, um filho, uma filha. Esse espírito que às vezes a gente teve tantos problemas em outras vidas, mas aí a reencarnação vem para colocar tudo no seu lugar, para estabelecer novos laços, para consertar os laços que a gente rompeu. E aí a gente precisa aprender a lidar novamente, tudo outra vez, até que a gente consiga criar uma relação de amor. E muitas vezes uma reencarnação só, com aquele membro, não adianta, não dá conta. Tem que ser muitas e muitas e muitas. Mas o bom é que um dia a gente vai estar junto. Um dia estaremos todos juntos lá, quando todo mundo aqui tiver evoluído e a gente já for para um planetinha melhor, planetinha não, um planetão bom, melhor, com certeza a gente já vai ter entendido isso tudo, né? Lázaro disse o seguinte: disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Então ele fala que nós, mesmo estando bem longe do ponto de partida, muitos de nós ainda deixam predominar o instinto. Então a gente está muito mais próximo do ponto de partida do que a meta. Então a gente precisa estar atento para isso. Onde que eu estou? Aonde que eu estou nessa história? Eu estou lá, eu sou por instinto, eu sou mais ou menos, ou eu já estou trabalhando meus sentimentos para poder entender esse amor do Cristo? A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Muitas vezes a gente escuta alguém falar assim: mas a matéria é fraca, né? A matéria é fraca. Aí cai em tentação. Não é a matéria é fraca que fala? A carne é fraca. Cai em tentação porque a carne é fraca. Gente, a carne não é fraca. Quem é fraco somos nós, espíritos, né? Então, às vezes a gente tem ali a tentação daquele doce maravilhoso. A gente já comeu até aqui, mas aquele doce, eu adoro aquele doce. E aí, quem fala? O instinto ou a razão? Quando eu opto por comer aquele doce?
Um instinto. Aí depois eu passo mal, fico enjoada. Ai, aí fica, para que eu comi aquele doce? Meu Deus, né? E assim com várias decisões que a gente toma na nossa vida, que a gente deixa o instinto falar muito mais alto. Então, nesse momento, a razão tem que falar mais alto. Porque nós já estamos num nível tal, a gente já passou por tantas encarnações, que a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente não somos aqueles espíritos lá do início, que ficava testando, né? Lá no início a gente testava, e errou, não deu certo, tem que mudar. A gente já testou tudo que tinha que testar, gente. Hoje a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom para mim e o que não é. Então, a gente precisa começar a valorizar o sentimento e deixar um pouquinho o instinto de lado. Claro que eu não estou falando daquele... Eu gosto sempre de falar, porque tem um instinto que é próprio nosso, né? De nós como ser encarnado, né? É aquele instinto de conservação, aquele instinto que às vezes vem aquela ideia, muitas vezes é uma coisa nossa, do instinto. Não estou falando desse instinto. Eu estou falando daquele instinto que não consegue conter a razão. É desse instinto que eu estou falando. Aí acaba aqui, agora vem Fenelon. Acaba Lázaro, né? Isso, agora vem Fenelon. Fenelon fala assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, todo mundo, deixa eu ler mais um pouquinho. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. Então, por mais, pode ser um vil, que nem ele falou aqui, um criminoso, uma pessoa que a gente, né, que a gente muitas vezes vai olhar e vai dizer, mas isso aí não tem nada de amor dentro dele. Mas o amor é essa centelha que está dentro de todos nós, porque Deus nos escolhe. No momento que nascemos, no momento que somos filhos de Deus, todos temos essa centelha. O problema é que em alguns, gente, é igual a vela, né? Tem aquela vela que às vezes o pavio é fininho, aí aquela luzinha fraquinha, né? E tem a outra que é aquela luz potente. Quem é que dá essa potência dessa luz de Deus dentro de nós? Nós, não é isso? Então, todos, até o mais vil das criaturas, tem uma mãe, tem um pai, ou um irmão, ou uma irmã, ou um filho, ou um amigo, um grande amigo, que ele devota um amor, uma consideração. Então, todos temos alguém a quem consideramos. Então, ninguém está isento dessa chama do amor. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que o coração a transbordar de amor despendem tesouros desses sentimentos com animais e plantas e até coisas materiais. Espécie de misantropos. Misantropos são pessoas que têm dificuldade de conviver com outros da mesma espécie, né? O misantropo seria aquele que diz assim, sabe aquele que diz, prefiro conviver com cachorro do que conviver com gente? Então, em alguns casos, pode ser um misantropo. Só que Fenelon fala para a gente que até esse, que tem esse sentimento com animais, plantas, e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural das suas almas, buscam em torno de si a afeição e a simpatia. Eles rebaixam, além do amor, a condição do instinto. Então, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de conviver com um igual, mas vai adorar ter um cachorrinho, cuidar de um cachorrinho. Eu conheço uma pessoa assim, nós conhecemos, que tipo assim, tem um amor imenso, tem muitas dificuldades de lidar com o ser humano, mas tem um amor incrível, imenso com os animais. Então, até mesmo esses
vão desenvolvendo o amor e um dia vão chegar nesse amor divino. Até esses, né? Tudo é uma questão de tempo, porque até o amor, ele tem que ser treinado. A gente tem que treinar a amar, sabia? Ah, mas como que eu vou treinar a amar? Ou eu amo ou eu não amo. Sim, mas se você entende que o amor, ele não vai aparecer assim. O amor depende de sentimentos que nós vamos alimentando, bons sentimentos. Quanto mais alimentarem em nós esses bons sentimentos, mais rápido esse amor divino vai florescer, essa luz vai brilhar dentro de nós. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas, simpatias que elas não têm. Pobres irmãos, o vosso afeto os torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Então, Fenelon fala que essa tarefa da convivência, desse círculo que eu preciso ampliar, porque às vezes tem pessoas que amam, que gostam, que consideram intensamente os seus, sua família, seus amigos, mas dali para fora não quer saber, né? É o povo do farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, para os meus, tudo. Para os que eu não considero, para os que eu não conheço, nada. E não é esse amor que Jesus nos ensinou, né? Fala do amor universal. E aí ele continua dizendo, Deus o quer o quê? Essa tarefa longa aí do amor. A lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente. Dado que além do egoísmo pessoal, além de eu ser egoísta comigo, existe o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Ainda hoje a gente vê, né? Não é da minha casta, é de menor. Não é do meu nível social, é de menor. Não serve. Isso não vai levar a gente a nada. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Qual é o limite dessa relação nossa com o próximo? Quem é esse próximo? Será que é a família? Será que é a nossa seita, a nossa religião? Será que é a nação? Não. Esse próximo é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é de harmonizar. Não, é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Então, nos mundos superiores, esse amor é um amor universal que cobre a todos. Ainda não temos ideia do que seja isso, porque a gente ainda está longe disso, né? Então, Cristo trouxe uma coisa que eu acho que nos ajuda muito a entender isso. O Cristo trouxe o amor como uma atitude do não julgar. Cristo não julgou ninguém. Cristo, em toda a passagem dele no mundo, ele amparou a todos. E principalmente aqueles abandonados do mundo. Era o que ele mais protegia. Porque esse não tinha ninguém por eles. Então, eu acho que a primeira atitude nossa tem que ser esse amor sem julgamento. Tá, mas eu ainda não amo. Tá, mas também não precisa julgar. Se você ainda não consegue amar aquele que não é da sua família, não é seu próximo tão próximo, também não julga. Ninguém chega a uma condição de dificuldade. Ninguém chega a uma condição... Ah, mas essa pessoa é uma pessoa muito ruim, muito violenta. Gente, essa pessoa é uma pessoa doente da alma. Então, se eu não consigo amá-la, a gente ainda não consegue, vamos ser realistas, mas não preciso julgar. A reencarnação está aí para isso. Um dia ela vai se acertar com a lei de causa e efeito. Ela vai reencarnar. Quer dizer, que ela se acerte com a lei de causa e efeito, mas eu não preciso estar envolvida
estar envolvida nessa causa e efeito junto com ela. Porque senão, exatamente, senão isso vira uma roda, aquela roda de neve, né? O troço vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, o amor, ele que não exige, aquele amor que não impõe, esse amor motiva a gente, esse amor cativa, é ou não é? Quem de nós aqui, né, quando é tratado com carinho, porque às vezes o amor, aquele amor ainda não sinto, mas é carinho, né? A gente pode ter carinho, paciência, né? Só que o nosso amor ainda exige reciprocidade. Eu começo a tratar bem você, mas aí eu começo a achar que você não me olha como eu acho, que eu deveria de ser olhada. Que ainda tem essa, né? Eu quero que você me olhe, mas não é do jeito que você olha. Você tem que olhar do jeito que eu quero que você me olhe. E aí, se você não tem, se eu acho que você não está olhando para mim do jeito que devia, aí não serve. Eu já não gosto mais de você. E não é isso que os Espíritos falam, nem que o Cristo quer de nós, né? Continua aqui, continua Fenelon. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, ao seu malgrado, cede. Ou seja, o amor verdadeiro, quando toca o coração de uma pessoa, ela cede. Porque, lembra que eu li que é aquele sol que ilumina? Então, quando a pessoa se sente acolhida, cuidada, a gente sabe quando chega uma pessoa perto da gente, né? Assim, quanto aquela pessoa, não vou dizer que a gente sabe exatamente, mas a sensação das pessoas que gostam da gente, que tem pelo menos simpatia, né? A gente sente, não sente? Do mesmo jeito que a gente sente quem tem antipatia pela gente. A pessoa pode vir, mas e a vibração que ela traz? O que ela traz até a gente percebe, a gente sente. É uma coisa que a gente não sabe explicar, né? Aquela história que a gente fala, ai, nossa, senti uma coisa, me arrepiei, né? Cada um tem um tique aí que... Então, a gente sente. Então, gente, o amor é desse jeito. Ame ou não ame, a gente sente. Então, imagina quando a gente vibra assim com o outro. Que eu costumo dizer isso, às vezes a gente fala assim, a minha vibração não bateu com a da fulana. Minha vibração não bateu com a do Rogério. Mas eu sempre acho assim, que a minha vibração é muito boa e que a do Rogério é péssima. Sempre é isso. Às vezes não, gente. Às vezes é a nossa vibração que não está legal. E a gente não suporta aquela boa vibração do outro. Então, vamos trabalhar os nossos sentimentos. Ele fala que o amor é um imã a que não lhe é possível resistir. É um imã. O amor atrai. É um imã. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, está lá no coração, faz brilhar. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, que é o amor. E verá praticado na sua superfície, aí ele que dá uma dica. No momento que a gente conseguir vivificar esse amor, vai ser praticado na nossa superfície aqui, da nossa terra, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes, o Espírito fala para a gente, que são virtudes filhas do amor. Então, aqui é bom, né? Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filhas do amor aqui para a gente dar uma olhada. Como é que eu estou em relação a isso aqui? Preciso melhorar. Como é que anda a minha caridade, a minha humildade? Humildade, coisa difícil, né? Coisa difícil a gente desenvolver a humildade. A gente está sempre desenvolvendo o quê? A gente sempre tem o que na frente? O orgulho, né? Paciência, coisa difícil, paciência, né? Devotamento,
Devotamento também é uma coisa difícil, né? Devotamento, seja quem for, seja a uma pessoa, seja a uma religião. Eu sou uma pessoa devotada, né? Porque o devotamento, às vezes alguém fala assim, eu sou devotado a Deus, a um santo, às vezes ele é católico. Mas devotar não é só gostar, não. É fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o que ele ensinou, olhar o exemplo que foi dado, né? Resignação. Resignação é você aceitar o que vem. Coisa difícil também. Será que só eu que acho difícil essas coisas? Vocês acham que para vocês é fácil? Não, né? Que bom que eu não estou sozinha nessa. Aí já estou sendo egoísta, tá vendo? Que bom que eu não estou sozinha. Ó como é que a gente às vezes deixa o sentimento errado falar. E sacrifícios, né? Ninguém quer fazer sacrifício hoje em dia, né, gente? Ninguém quer fazer sacrifício. Sacrifício pela família, pelo filho, pela mãe, pelo pai. É difícil. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, o Espírito pede para a gente, Fenelon, irmãos, amai-vos. Pode crer no que eu estou falando, que o dia que a gente conseguir se amar, essa terra vai ser transformada. A gente fala, meu Deus, eu vejo ainda, principalmente os espíritas falarem, planeta de expiações e prova, está chegando. E aí a gente olha o que está acontecendo, a gente fala, meu Deus do céu, como é que está chegando? Né? Com tudo. O que foi? Fala alto, Rogério, que eu não te escuto. Regeneração. O que eu falei? Expiações e provas. Sim, planeta de regeneração. Isso. E a regeneração nunca que chega, gente. Nunca que chega, porque também... Onde é que a gente está nessa história? O que a gente está fazendo? Muito pouco ainda. Nada, a nossa evolução não vai acontecer como um passo de mágica. Plimba! Não é aquela história... um dia, né? A gente vem na casa espírita, vai ali, toma um passe, o passe foi bom, eu senti aquela energia, pimba, eu saio daqui um santo. Não existe isso. A nossa mudança exige determinação. E é muito difícil a gente mudar. Por que é muito difícil a gente mudar? Porque são reencarnações e reencarnações. Mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que tem. Até os hábitos básicos é difícil. Imagina o hábito que a gente adquiriu ao longo de várias reencarnações. Sendo egoísta. Um dia eu decido, vou romper com o egoísmo, eu não quero mais ser egoísta. Coisa difícil. Fora que parece que tudo aparece na vida da gente para provar a gente, né? Não, agora eu acho que eu estou bem. Não, agora, né? Mas aí a espiritualidade faz assim, tá bem, vamos ver. Aí pimba, joga aquela pedrinha ali. Aí você crente que está bem, E quando a gente está realmente num propósito, né? E fica tentando melhorar, porque eu acho que muitos de nós já estão nessa, dá uma tristeza, né? Porque aí eu penso assim, meu Deus, como é que ainda tive esse pensamento, como é que ainda passei por isso, ainda não estou aquilo que eu achei que estava, ainda preciso melhorar. É difícil. E agora o Sansão. Sansão foi em 1863 que ele mandou essa mensagem. Ele fala assim, meus caros discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de ser desamados. Amai muito, a fim de ser desamado. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria,
que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre, havendo os estudos espíritos desenvolvido em vós a compreensão do futuro. Uma certeza tendes, o de caminhardes para Deus. Então ele fala para a gente aqui, o Sansão, que a doutrina espírita fala essas coisas para a gente, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui no centro espírita, né? Ou a gente vem assistir uma palestra, ou a gente vem estudar, ou a gente vem buscar um auxílio para as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, né? Mas não é um passe de mágica, nada acontece com um passe de mágica, né? Então, a gente vem aqui para quê? Para conversando, a gente começa a entender melhor como é que as coisas funcionam, a entender melhor por que eu passo por essas dificuldades. Quando eu entendo a reencarnação é uma chave que, bem entendida, faz com que você entenda muitas coisas que você está passando. Porque tudo que a gente passa é consequência dessa vida, muitas vezes, ou até de outras. Mas se você não entende a reencarnação, ou então não aceita, como é difícil, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que são pessoas boas de coração e que às vezes passam tantas problemáticas na vida, e aí essa pessoa não entende. Gente, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, por que eu passo por isso tudo? E passa. Muitas vezes, muitas pessoas passam por questões que a responsabilidade não está nessa encarnação. A causa está lá em outra encarnação. Então, quando a gente entende a reencarnação, tudo fica mais claro. Você começa a parar de se achar um coitadinho. Eu não sou um coitado. Ai, coitado de mim. Quando eu falo assim, eu não merecia isso. Ou então, muitas vezes, eu vejo gente falar, puxa, por que isso foi acontecer comigo? Por que não aconteceu com o outro? Além de eu achar que eu não mereço, eu ainda desejo que o outro passe e eu não quero passar. Gente, se eu estou passando, é porque eu preciso, aquilo tem um objetivo na minha vida. Então, tudo que a gente passar, em vez de a gente reclamar, vamos parar de reclamar e vamos perguntar, por que eu estou passando por isso? Que mensagem que isso está querendo me dizer? Se eu fizer isso sinceramente, do fundo do meu coração, eu vou entender. E eu, quando entendo, o esclarecimento, o entendimento, é a mola para eu mudar. Eu não mudo se eu não entendo. Se a questão não faz sentido na minha mente, eu não vou mudar. Então, eu preciso entender o que acontece e por que acontece. E a doutrina espírita fala isso para a gente, né? O mundo está muito violento. E a casa espírita é um porto seguro para os meus medos, para os meus anseios. Eu, quando entro aqui, eu me sinto acolhida, me sinto bem. E claro, porque a espiritualidade está aqui em volta da gente. Nossos amigos e benfeitores espirituais, com certeza, estão aqui com a gente. Então, a gente se sente bem. O mundo está violento lá fora. Eu não consigo estar no mundo e estar mentalmente o tempo todo com meus pensamentos para cima. Tudo acontecendo e eu não, mas não consigo, é muito difícil, né? E outra coisa, né, gente? Goste ou não goste, nós somos muito parecidos uns com os outros. Eu falo gosto ou não gosto porque falar isso para certas pessoas, a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada a ver com fulano. Tem. A problemática humana é a mesma. Seja na família do pobre, do rico, do branco, do preto, do amarelo, do homossexual, do heterossexual, do gordo, do magro, do baixo. Não, a problemática humana é a mesma. Ou é na família, ou é no trabalho. É sempre uma problemática de relacionamento, né? Na relação humana. Ou até dentro da casa espírita. Quantas vezes na casa espírita a gente fala, não, eu vou para a casa espírita, lá eu vou poder trabalhar, eu vou me dedicar, e você chega toda serelepe. Aí você já olha para uma pessoa e fala, não fui com a cara dela. Gente, olha só, a casa espírita
todo mundo sabe, tem várias funções. Uma delas é hospital. A casa espírita tem um hospital. Sabe por quê? Que nós somos criaturas doentes. Nem sempre do corpo físico, muitas vezes do corpo físico, mas da alma, com certeza. A gente tem dificuldades muito íntimas, que às vezes só nós sabemos. E o outro que está do seu lado, às vezes também tem, gente. E está ali lutando também. Aí, a gente chega na casa espírita, pensa que vai tudo ser flores, e não, nem sempre é. E isso é no relacionamento humano, de um modo geral, né? A gente, se não fosse muito parecido, não estaríamos todos reencarnados nesse mesmo planeta. Não estaríamos, né? Por que eu ia merecer estar aqui e o outro não ia merecer? Não. Se a gente está aqui junto, é porque é tudo muito parecido, né? A gente vem na casa espírita, porque aqui a gente escuta falar de Deus, né? Do Cristo, da caridade, da esperança. A gente escuta que a gente tem a possibilidade de se melhorar, de mudar. Porque, gente, ninguém vai fazer nada por nós que a gente não queira. Até o passe. Se a pessoa vai tomar o passe, ela senta ali, e ela está sentada e ela não acredita naquilo ali, veio porque alguém falou, vai lá que é legal, o pessoal lá, o passe lá é bom. Se a pessoa está sentada ali e não acredita naquilo, não entra o passe como um milagre dentro de você, não. Você tem que estar aberto para receber. E assim como tudo na vida. Se você não estiver aberto para receber o outro, se não estiver aberto para escutar o outro, nada vai funcionar na sua vida. E aí você vai reclamar de quem? Do marido, da esposa, da mãe, você reclama de todo mundo, menos de você. E outra coisa, né, gente? A psicologia fala que quando alguma coisa incomoda muito a gente no outro, aquilo ali é um espelho, né? No fundo, a gente tem aquilo com a gente, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí Sansão continua. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, quer dizer honesto, consciencioso, quer dizer cuidadoso, para fazer aos outros o que quer que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-la. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos os encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Um dia vamos todos nos encontrar. Aí, imagina um dia que a gente estivesse... Vocês sabem que eu imagino isso? Um dia a gente assim, tudo se encontrando e a gente conversando. Puxa, como que a gente era criança espiritual naquela época, né? Deve ser muito legal, né? Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus literalmente, acho que está errado isso aqui, vos outorgou. Porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Então, ele fala assim, a gente ia ficar muito feliz, traduzindo, a gente ia ficar muito feliz se encontrasse alguém que fizesse por nós alguma coisa no momento que a gente estivesse precisando, não ia? A gente ia ficar feliz. Do mesmo jeito que a gente deve fazer isso pelo outro, né? Então, a felicidade ia ser maravilhoso, né? Se a gente fizesse pelo outro, e o outro fizesse por nós. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, gente, todos passam por dificuldade, concorda? Por dores. Mas o que nos diferenciam uns dos outros? Se todos nós passamos os dificuldades, como a gente encara a dificuldade. Essa é a grande diferença. A grande diferença é como a gente encara a dificuldade que nós passamos, né? Então, porque muitas vezes a minha dificuldade, eu acho, que é a big dificuldade. A dificuldade do outro, isso é mimimi dele, isso é frescura. Não é? A gente ainda tem isso, gente. Então, eu acho que o meu sofrimento, o do outro, a gente faz por menos. Não façamos por menos o sofrimento do outro. Porque todos nós sofremos
e temos dores também, na mesma intensidade, ou mais ou menos, não importa, mas temos, né? Então, não vamos achar que a minha é pior do que o outro, porque não é. Crede que estas sábias exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho. Aí ele fala assim, que nós já somos infinitamente melhores do que a gente era há 100 anos atrás. Claro, gente. Imagina o mundo há 100 anos atrás, né? Imagina o mundo há, sei lá, a gente matava, a gente fez barbaridades. Hoje a gente já está muito melhor. E a gente vai estar muito melhor ainda daqui a 100, 200, 300 anos. Que aí, com certeza, espero ter aprendido daqui a 100, 200, 300 anos. Pelo amor do Cristo, né? E vocês também, né, gente? Porque não dá para estar nessa mesma rame-rame. Porque o que vai acontecer? Daqui a pouco, a Terra vai virar um planeta de regeneração. E tchau, Regina. Regina, para a Terra você não pode voltar mais. Agora você vai, que nem diz uma amiga minha, lá para o planetinha. Vai começar tudo de novo, idade da pedra, correr atrás do alimento. Já pensou? Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, veja com rapidez as ideias de justiça e de renovação, constante nos ditados espíritas. Então, a doutrina espírita, ele fala aqui em movimento espírita, mas assim, a doutrina espírita como doutrina, como ensinamento, como o Pentateuco ali que Kardec deixou, tem tudo o que a gente precisa para poder tomar as melhores decisões e andar nos melhores caminhos. Agora, nem sempre os espíritas, me incluindo, nem sempre a gente toma as melhores decisões. Não é verdade? Então, a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra, né? Então, a gente precisa olhar o que a doutrina espírita fala. Amai bastante, ele termina com essa frase, amai bastante para ser desamados. Eu ainda não amo como os espíritos nos ensinam, né? Mas eu tenho que ter atitudes que vai me fazer eu me treinar para chegar a esse amor verdadeiro, né? Se eu vim aqui numa busca de amor só para mim, já estou começando errado, né? Porque o amor é uma coisa que ele, quanto mais se divide, quanto mais se dá, mais ele cresce. Então, não é buscar só para mim, né? O negócio tem que ser para todos, né? Então, a gente deve entender que juntos, quando a gente está junto, a gente consegue se auxiliar. Né? Quando a gente está estudando junto, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e aí, quando a gente está aqui assistindo uma palestra, às vezes alguém fala alguma coisa aqui que eu penso assim, puxa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Aí, pimba, já abre mais a caixinha lá na cabeça. E assim eu vou construindo, e assim eu vou me melhorando, e assim eu vou construindo bons sentimentos para um dia chegar no amor divino, né? Todos nós temos calo, dor de barriga, família difícil, todos, sem exceção alguma. Aquela história de que a grama do vizinho é mais verde é verdade. A gente sempre olha a grama do vizinho, acha ela maravilhosa. Aí, às vezes, chega pertinho, a gente vê, era grama artificial, né? Você está crentinha, a minha grama morre, não sei o que. Aí você olha do vizinho, e vai lá, cara, vou lá ver que grama é essa. Ah, grama artificial. E a gente é desse. Né? A gente olha, a rede social, inclusive, ela faz isso de uma maneira cruel. A gente olha a pessoa lá, né? Aquela que posta desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, tudo que faz. E eu acho aquilo maravilhoso. Gente do céu, a vida de verdade não acontece ali, na rede social. A vida de verdade acontece na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação humana, né? Eu ainda não amo, que nem eu falei, mas eu já posso aprender a respeitar, aprender a ser mais gentil, aprender a me calar ao invés de querer falar de tudo, porque hoje em dia
Hoje em dia está difícil, tem gente que sabe dar opinião sobre tudo, então eu preciso me calar. Se eu não conheço bem aquilo, fica quietinho, então vai aprender para falar, né? Quando Lázaro fala que a gente, instruído e depurado, tem sentimentos, para desenvolver esses sentimentos, eu tenho que estar na relação com o outro. Porque um dia me falaram isso, eu concordo. Lucinha, não sei se você concorda. A melhor pessoa para você perguntar, o que você acha? Fala como eu sou. É o marido e a esposa. E filho. São sinceros. Você? Eu, quando evangelizava, meus filhos foram evangelizados por mim. Aí, muitas vezes, me botavam em xeque. Mas não no centro espírita, graças a Deus. Chegava em casa e dizia assim, você falou aquilo, mas você não faz, né, mãe? Aí eu dizia, gente, eu ainda não faço, mas estou falando para ver se entra para eu fazer. Então, só na relação humana que a gente melhora. Então, quando alguém fala alguma coisa para a gente, costumam dizer assim que às vezes até aquela pessoa que não gosta muito da gente, claro, a gente tem que tomar todo o cuidado, mas às vezes aquela pessoa, ela vai no ponto fraco, nossa, e ela sabe direitinho a nossa fragilidade. E aí eu fico com raiva, não, gente, porque amigo às vezes, minha amiga, não vou falar, a Lucinha é minha amiga, não vou falar isso dela, passa o pano. Mas aquele que não é muito simpático, a gente não passa pano não, ele é verdade, ele fala mesmo. Então, gente, vamos escutar, vamos analisar, antes da gente se irar toda, né, Lúcia? Vamos analisar, né? Então, eu preciso me instruir para entender, porque senão eu vou ser desses que vou sair falando coisa que eu não sei, porque eu não leio a respeito, não tento entender. Então, eu preciso me instruir, preciso ler, preciso conhecer e preciso me relacionar com o outro para poder desenvolver esse amor divino. Sozinho, eu não cresço. Sozinho, ninguém cresce. Não tem jeito. Eu preciso desenvolver a empatia, a tolerância, a paciência, e para isso, só através do outro. Tá? O amor de Deus é para todos, seja ele quem for. Boa noite.